Fala aí, galera, aqui é o Paulo Gomes, eu dei uma emagrecida. É o seguinte, vocês pediram, né? E a gente quebrou um pouco a cabeça e fez. Fizemos a primeira 3060 Ti 16GB do mundo. E não é só isso, tem mais coisa. Mas agora, fala aí, Paulo, o que você acha aí que tem que passar pra galera em relação a toda essa saga aí do que aconteceu pra essa placa sair? Ó, foi complicado, porque tipo assim, primeiro a gente começou a fazer o vídeo, eu fiz memória, a gente trocou memória, de Samsung foi pra marca, um monte de coisa. E nada, e sei lá, a gente deve ter ficado o quê? Umas 7 horas tentando fazer, né? Até mais, a gente virou uma noite inteira, tava de manhã no outro dia e nada dessa placa assim, sair. Basicamente a gente perdeu, não funcionou. Aí esse Saiu cara, todo mundo murcho, né? É por isso que eu gosto pra caramba desse cara, porque o que acontece? Tipo, a gente foi embora e ele continuou funcionando. Aí lá, a gente foi embora acho que na terça-feira daqui, aí na segunda da outra semana, mais ou menos, ele falou, acho que eu descobri. E é isso, aí o cara meio que descobriu o negócio. Cara, é assim, literalmente a placa não tava dando certo, não reconhecia duas memórias, a gente trocava strap e mexia aqui, mexia lá, mexia em BIOS e testava tudo e nada da placa funcionar. Aí veio aquele estalo, né? Cara, literalmente foi um paradoxo, que a gente não conseguia nada. Eu falei, sei lá, vou testar num PCB de outra placa. E até porque, nesse momento, eu já estaria fazendo o upgrade, colocando um PCB melhor. Porque aqui a ideia não é só questão de custo-benefício de dar pra fazer ou não dá. A gente queria realmente chegar no ponto em que a gente tem uma 3060 Ti de 16GB. Então, independente do gasto, independente da dificuldade, a gente quer chegar nesse objetivo. E o que eu fiz? Peguei um PCB de 3070 e coloquei a GPU que a gente tinha, coloquei os módulos de 16GB e finalmente funcionou. Tem ali algumas questões em relação ao porquê isso aconteceu. Acho que não convém ficar explicando tanta coisa técnica aqui no vídeo, mas finalmente a gente conseguiu o resultado. E assim, e é por isso que eu até comentei com ele. Talvez essa vai ser a primeira e a última, porque não faz sentido você desmontar uma 3070 para montar uma 3060 Ti para pôr 16GB, sendo que a 3070 já funciona 16GB. E já é superior, né? E já é superior. Então, tipo assim, a gente só fez mesmo, ou melhor, ele só fez para matar dúvidas se tinha alguma coisa em relação ao chip ou PCB. E parece que meio que assim, tende a ir mais pro PCB do que pro chip. E fala um pouquinho aí, senão... esse aqui é o Paulo Gomes mais magro. Eu não quero falar com a bandeirante na frente das câmeras. E detalhe é que depois que ele conseguiu fazer a maracutaia ali pro mod funcionar, a gente ainda tentou fazer um estudo em cima do PCB original para descobrir de fato qual que era o bug. E a resolução é que a gente não chegou na raiz do problema. A gente ali... ainda tá em estudo. Pelo menos ao que estava ao nosso alcance, a gente olhou tudo. Então você é o cara que tá perdendo pra NVIDIA. A NVIDIA tá ganhando. Tá, por enquanto. O bloqueio tá ganhando. Por enquanto. A gente colocou o Jeff em modo Force Brute, tacou ele aqui enquanto a gente estava desenvolvendo o curso, porque em paralelo a gente tá gravando aulas do curso de reparar em placa de vídeo, e falou assim, velho, o norte é esse, isso daqui pode estar diferente, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tacamos ele aqui, ele ficou... e até o momento a gente ainda não descobriu, mas uma hora vai sair, assim como a gente saiu daqui no outro dia, né, sem o resultado da 3060 Ti, eu fiquei trabalhando em cima e descobri. Obviamente uma hora a gente vai descobrir o porquê isso está acontecendo, e quando a gente descobrir aí pode ser que seja até viável a modificação. E o que é legal também é que, como vocês sabem, né, a gente vai ter ali um ganho provavelmente quando a gente extrapolar o limite de consumo de VRAM da placa original, só que as placas que o Burt colocou nessa, né, as memórias que o Burt colocou nessa placa são memórias mais fortes. Então, até numa situação ali convencional, se a gente fazer alguns ajustes ali via MSI Afterburner e etc, a placa também vai dar ali uma pontuação maior. A gente vai mostrar isso em teste. E, inclusive, eu acho que isso vai impressionar bastante. Então, eu recomendo que fique no vídeo para ver o quanto essa placa tá performando em relação à frequência de memória. Então, pessoal, como de praxe aí que a gente fez nos outros vídeos, a gente vai testar a placa no The Last of Us. Só que essa placa aqui ela tem uns probleminhas. Não sei se vocês acompanharam, eu fiz uma placa especialmente pro Lock Game, pro Casual Games, que ela tem uma chave. Então, a partir do momento que a chave fica em determinada posição, vai para 8 GB e para 16, beleza? Essa placa a gente não conseguiu fazer isso até o determinado momento. Então, realmente, quando a gente fazer teste, e como ela já tá feita, a gente vai ter que utilizar uma outra placa. Então, a gente tá com duas 3060 Ti aqui, uma original 8 GB e a nossa aqui modificada, beleza? Então a gente vai rodar aqui a de 8 GB, vamos ver o teste. Eu imagino que em estabilidade, pelo menos estabilidade, a gente deve ficar um pouco melhor, né? Porque já que esse jogo é muito pesado, e se ganhar FPS, tá show. Nesse vídeo aqui vocês vão ver uma coisa que a galera do Overclock vai ficar louca quando vê o que essa placa tá rodando. Tá, com esse tipo de modificação. Isso aí eu não vou explicar muito bem, porque essa parte o Burt vai apresentar mais, já que ele realmente, TechLab, Ronaldo, todo mundo, essa galera toda entende mais, então ele vai mostrar coisas aí mais por dentro desse contexto. Eu mesmo só vou fazer o testezinho aqui do jogo e tá bom.
beleza? Então, pessoal, como eu comentei, ó, são duas placas, assim, idênticas em aparência, tá? Então, aqui a gente vai tentar ser o mais honesto possível no teste, só que quando você vira elas, aí já começa algumas diferenças. No caso, ó, essa é a modada, o Butch até colocou um adesivo aqui, ó, 3060 Ti 16GB, Extreme Mod, tá? E essa é a original. Ó, o Black Plate aqui, ó, tem um corte, nessa aqui tem um corte, nessa aqui já não tem. Mas assim, são duas placas aí, ó, praticamente da mesma linha, só que essa é a 70 modificada, que virou 60 Ti, e essa é a original. Beleza? Então a gente vai começar o teste com essa daqui. Então, ó, pessoal, essa aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, liberar o Power Limit, 75 da temperatura, e vou abrir aqui o Teco Power Up, só para vocês verem aí, que ela é a versão de 8GB, 16GB 4.0, fechou? Então vamos lá pro The Last of Us. Então, como das outras vezes, vamos carregar shader. Passados aí as horas e os minutos, vamos aí. Ó, lembra do outro vídeo lá? A gente colocou o preset médio do próprio jogo, tá bom? Então a gente vai repetir aqui, beleza? O próprio teste aqui, ó, pode ver, médio, aplicar, sim, fechou. Beleza, zerei o contador, vocês podem ver aí 56, 1% low, 66 FPS, placa 100% de uso. Não vou ficar falando muito, vamos só assistir aí, pra depois quando eu colocar outra placa a gente ver a diferença, beleza? Bom, a gente veio mais ou menos até aqui e o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para o menu principal e agora eu vou colocar a memória no talo. Como vocês viram, teve teste que a gente fez isso e a placa e o jogo praticamente fechou, tá? Então vamos ver aí se vai acontecer a mesma coisa aqui. Aqui ele já requer 11 GB, a gente não tem isso, mas a gente maluco e vai colocar aí para ver o que acontece. Bom, fechou o jogo, tá? Então agora, ó, deu um erro aqui. Agora a gente vai colocar a outra placa aí para ver como é que se comporta a situação. A gente já tá com a placa 16 GB aqui e o que eu vou fazer? Mesma coisa da outra vez, eu vou liberar o Power Limit e liberar o cooler aqui, tá? Para ter um ajuste. E agora é aquela coisa, né? Vamos ver se no GPU-Z aqui se vai estar a memória 16 GB, tá bom? Então vamos lá, vou tirar daqui. Tirei, aqui ó, 16 GB, vocês não tem noção como foi difícil fazer uma 3060 Ti 16 GB, tá? Das outras vezes a gente não teve tanta dificuldade, mas nessa aqui, como comentamos no começo, foi complicado. Agora vamos lá pro jogo e vamos ver qual que é. Tem que esperar. Enfim, terminou aí o shader. Ó, igual da outra vez, aconteceu a mesma coisa, ó. Eu coloco em média, quem acompanhou outro vídeo sabe, que quando a gente colocou em média na placa com 16 GB, simplesmente ela consome mais memória, não sei o motivo. Provavelmente o jogo sabe aí que tem mais memória e faz isso, tá? Mas seguindo o procedimento aí, vamos deixar em média, beleza? Fazer o teste aí de benchmark. Mas dá pra ver aí que ele já reconhece que é uma placa realmente de 16 GB. Então tá iniciando, zerei aqui 1% low e tá esse frame aí, ó. 67, 68, 100% low, 7 GB e um pouquinho aí consumindo. Até então tá numa situação tranquila aí para a placa. Vamos esperar aí. Beleza, chegamos até o ponto, eu vou sair de novo aqui. Vamos pro menu principal e agora a gente vai colocar no máximo aí. Ó, tá no Ultra, diz ele que vai pegar 12 GB. Vamos aplicar, dá sim, não travou. Resetar aqui 1% low, tá iniciando aí. Então, pessoal, tá rodando aqui. Obviamente o FPS caiu, porque a gente colocou numa qualidade gráfica aqui muito acima do que da outra vez. Então é natural que o FPS caiu. A questão aqui é, o jogo tá rodando, ele não fechou, diferente da outra placa, que ele pediu memória de vídeo e não tinha, tá? Então, tá funcionando aí e novamente se prova que sem memória de vídeo você não consegue rodar esse jogo no talo do talo, porque todas as vezes que a gente tentou, dessa forma o jogo fecha. Então, terminando aqui, vocês agora vão acompanhar o boot aí, subindo a frequência dessa placa aí, vamos ver se ele vai conseguir pegar algum recorde, alguma coisa nesse sentido, já que essa placa aqui tem, em teoria, tem poder aí para dar um pouco mais forte, beleza?
Agora se vira aí, negão. A gente já viu aí que em relação à memória, no jogo, quando a gente excede os 8 GB de memória, o jogo já fecha, né? Porém, como a gente falou no começo do vídeo, tem uma questão também relacionada à performance da memória. A gente sabe que, mais ou menos aí, esses modelos de placa que possuem essas memórias originais HC14, as melhores placas, as mais poderosas, elas chegam em torno aí de 8.500 MHz de memória em overclock. Então eu vou fazer um overclock aqui nessa placa, vou subir a GPU dela aí para aproximadamente uns 2030 MHz e vou subir a memória até onde a gente conseguir para verificar qual é a capacidade máxima de frequência que essas memórias aguentam. A gente vai ter isso como parâmetro e depois vamos testar na placa modificada. Então, para poder a gente fazer essa aferição de performance, vamos utilizar esse benchmark aqui chamado Benchmark Superposition da Unigine. E o pessoal utiliza muito ele para overclock porque ele dá uma pontuação com a placa, dependendo da frequência que tiver, né? E existe um site chamado HWBoot que ele tem uma liga com o ranking dos overclocks aí com essas pontuações. Então a gente brinca bastante aqui vendo até onde a placa pode chegar. Vamos utilizar o preset aqui 1080 Extreme e eu vou abrir aqui o MS Afterburner, vou deixar ela original, estoque por enquanto, e vamos rodar para ter um parâmetro da performance estoque dela e depois o quanto a gente consegue chegar com essa placa original. Bom, tá aí pessoal, memorizem esse número. Essa aí é a pontuação dela, estoque, sem mexer em nada, totalmente com tudo em zero aqui, né? Então agora é o seguinte, eu vou fazer um overclock aqui, vou liberar o ventilador para o máximo para ela ficar o mais fria possível. E vamos subir aqui, vou travar o clock no máximo dela, deixar ela em P-State 0, né? Que é para alta performance, 3D. Beleza, ó, já tá com o clock aqui no máximo. Agora eu vou subir esse clock, 210... 255, vamos manter 255 aqui, vamos ver se eu consigo deixar ele travado no 255, beleza? Agora a gente vai subir a memória. Eu vou tentar aqui aproximadamente uns 8.300 MHz para ver se ela roda na memória. O overclock ele requer um pouco de paciência assim, né? Você não consegue simplesmente setar de uma vez porque tem que descobrir os limites da placa. Então coloquei aqui, vamos ver se ela roda. Se ela rodar, aí eu vou tentar realmente chegar no máximo aqui. As melhores placas com memórias originais, HC14, né, Samsung, que são as que mais performam, chegam em torno de 8.600. Os recordes aí estão de 8.600 para baixo. Nenhum modelo desse que a gente viu aí, recorde pontuando, passou de 8.600 MHz. Então vamos começar com 8.300 porque a gente não sabe qual que é ali o limite dessa GPU, dessas memórias. Porque senão já vai travar de vez aqui e a gente não vai ter nenhum resultado.
Aí pessoal, já deu uma pontuação muito mais legal, né? A gente viu que até 8.300 deu para rodar. E agora é o seguinte, como a gente já tem um parâmetro que acima de 8.600 quase nenhuma GPU consegue rodar com as memórias originais, a gente vai tentar aí pelo menos uns 8.500 alguma coisa para ver se ela ainda roda. Aqui é um overclock safe, né? Um overclock que ela conseguiu passar, deu bastante performance. Então vamos tentar agora aqui ver se a gente consegue uma frequência mais alta. Ó, estamos aqui, vamos colocar 1550 a mais, né? Então vai dar 8.000. Ih, já travou. Não aguentou, nem na área de trabalho. Pessoal, vocês viram que nem os 8.550 ela aguentou. Então assim, a gente sabe que tem ali uma limitação. Obviamente estamos com duas placas diferentes. Existe uma diferença entre a habilidade de overclock delas. Porém, a gente sabe que o limite para essas memórias e os MCUs trabalhando com essas memórias é aproximadamente entre 8.600 ali, 8.550, 8.600. Acima disso, essas placas elas não performam mais com a memória original. Elas até podem rodar um pouquinho acima, algumas placas ali que tem uma memória melhor, elas conseguem rodar até um pouco acima de 8.600, mas começam a perder performance. Começam a dar muitos artefatos. Então, agora a gente vai passar para testar a nossa placa modificada. Estamos aí com a placa modificada já na bancada. Já abri aqui o Superposition, ó, estamos aqui com o Afterburn. E aqui é sem enrolação. Vamos colocar aqui os fãs no máximo e eu vou fazer o seguinte, a gente está com uma memória aqui HC16, a placa já está preparadinha, tudo certinho, eu não quero nem saber, vamos ver se roda. Coloquei tudo aqui ó, da memória, ó, não vai mais, hein, 2.000, 9.000 de memória. Vamos colocar aqui 1080 Extreme e vamos ver se roda. Aí ó, já carregou, não travou ainda. Vamos ver que pontuação que vai dar pra gente aí. Aquele 1 minuto de silêncio, né, mano? Pessoal, eu não sei se todo mundo que tá assistindo aí tem noção do que é 9.000 MHz numa memória numa placa dessa. Mas assim, a gente teve ali um ganho de 200 pontos, de 7.000 para 9.000. Porém, o que está acontecendo aqui? Por que não deu mais? A memória está num passo tão rápido que, em relação à GPU que está em estoque, que a gente teve 200 pontos de ganho. Se eu aumentar essa GPU, vai ter um ganho muito maior ainda. Eu acredito que só de aumentar a GPU, ela vai conseguir aumentar o passo de trabalho dela. E essa memória aqui vai dar mais uns 150 pontos para a gente devido a esse passo de 9.000 MHz. Não acabou não. Os caras estão mexendo ainda na bagaça. Se liga. E assim, nunca na história do overclocking a gente teve uma placa trabalhando a 9.000 MHz. Simplesmente isso não aconteceu até agora. Então até a gente, depois do resultado,
ficou muito impressionado com a frequência que essa placa atingiu. E obviamente, lá no meu canal da Hardtech, fazendo merchandising aqui agora, se o Paulo não cortar na edição, né? Eu vou fazer um overclock extremo com ela e a gente vai ver aí se realmente dá para quebrar todos os recordes mundiais aí de 3060 Ti. Eu acredito que dá, né? Porque 9.000 MHz não se consegue em qualquer lugar, não. Só falando uma coisa, quando ele fala 9.000, é na 3060 Ti, tá? Isso É. nunca na... Ó, vocês estão ligados aí que o que tá chamando no vídeo é o quê? É o 16 GB. Mas o que a gente ficou impressionado... A 16 GB já é passado pra gente. O que ficou impressionado esses 9.000, cara. Qual que... Das outras placas, quanto você conseguia no máximo? É o que eu falei no começo do vídeo. 8600 era uma placa extremamente boa. Então, assim, cara... Aí tu pega uma placa rodando a 9.000, cara. E detalhe, A mão do cara tá coçando pra jogar no nitro. essa placa aqui, ó, é um monstro. Essa placa aqui, ela é muito boa de over. Tanto é que são placas exemplares nossas aqui da Hardtech, do TecLab, de fazer overclock. Não são placas para venda. A gente escolheu, recebeu elas e utiliza elas justamente... É sample. Utiliza elas justamente para poder fazer testes. E comparando com uma placa extremamente boa, ela se destacou muito. Se a gente pegar uma placa aí, qualquer de venda aí, um modelo mais simples, não chega nem aos pés dessa pontuação, quanto mais dessa. Então, realmente assim, a gente está muito impressionado com o resultado. Nunca vimos uma RTX com memória GDDR6 ultrapassando, eu acho que até todas as RTX série 30, utilizando memória GDDR6, não 6X, a gente nunca viu ultrapassando em overclock 9.000. a barreira dos 8.600 MHz, rendendo, né? Mais forte é a 3060, né? Que pega ali 8.000, né? É. 8.000 estoque. Não, 7.500 estoque. 7.500 nativo. Isso, 7.500. Então, assim, em over realmente foi impressionante. Então é isso aí. Tem mais o que falar. Esperar a parte 2 aí, que vai rolar a parte 2, já não é no canal aqui. Mas quando sair eu devo ajudar aí a propagar o vídeo. Os caras vão me meter no nitro e aí eu acho que já não é eu que vou estar aqui, vai ser o Ronaldo. Qualquer coisa a gente importa ele pra cá de novo e rola o vídeo aí com todo mundo junto. Então aí vamos ver, né? Aí já é lance de pegar e derrubar, tirar os caras lá da liga e passar atropelando. Brasil, mano. Brasil. É Brasil na tela aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Faz o mexer aí do like, da inscrição. Dá o like aí. Logo o curso sai, o GPU Master. Estamos trabalhando. Esteja gostando desse tipo de conteúdo. É algo que a gente já fazia, mas não gravava. E a gente agora começou a gravar e... Compartilha aí com todo mundo. Beleza? É isso aí. Valeu. Dá um salve aí, mano. Ó! Valeu!